O editorial da Fórum, ou Fala Rovai, de hoje é sobre essa questão da importância da Igreja Católica no voto e dos movimentos do Lula em relação à Igreja Católica. Claro, eu vou falar também dessa visita estapafúrdia, demagógica, picareta, e que resultou numa imensa vaia ao Bolsonaro. Mas a gente, aqui no nosso Fala Rovai, a gente prefere falar do Lula, coxa linda, do que do Bolsonaro, barriga de minhoca, né? O atleta do século XVI, o homem dos barrigas com vermes. O Bolsonaro, evidentemente, fez uma jogada política, né? Ao ir em Aparecida, ele tenta modificar uma migração do voto católico para o lulopetismo, como alguns gostam de falar pejorativamente, que eu não vejo nenhum problema de definir o petismo como lulopetismo. Ele tenta modificar algo que vem se consolidando, né, e o que vem o transformando apenas no candidato dos grupos, setores evangélicos, e mesmo ali, com dificuldades, nesse momento, de abrir vantagem ao Lula. Eu peguei aqui um estudo, não é das últimas pesquisas, mas foi um estudo realizado aqui publicado na Ecodebate, e que fala exatamente isso, que é um artigo do José Eustáquio Diniz Alves, né, analisando o voto evangélico e o voto católico, comparando o que foi 2018 com 2022, o que pode ser em 2022 a partir das pesquisas. Vejam, declaravam-se eleitores do Bolsonaro em 2018 51% dos católicos, contra 49% que se diziam eleitores do Haddad. Entre os evangélicos, foi aí que ele ganhou a eleição, Bolsonaro, a diferença era de 69 para 31. Para cada 2 votos ou mais, a cada voto do Haddad, o Bolsonaro tinha 2 votos ou mais. Entre os espíritas, o Bolsonaro ganhou de 55 a 45. Quase empate. Ou seja, a eleição foi decidida entre os evangélicos, mas mesmo assim, uma diferença pequena, espremida, pode-se dizer um empate, mas 2 pontos a mais ele teria tido de votos do Haddad em 2018 entre católicos. Agora, a realidade nas últimas pesquisas é a seguinte: entre os católicos, o Lula, poxa linda, tem 61% das intenções de voto. O Bolsonaro tem 27%. Entre os evangélicos há um empate entre 45 a 45, e entre os espíritas o Lula ganha de 51 a 24. Ou seja, para aproximadamente cada voto do Bolsonaro entre os católicos, o Lula tem 2,5, quase 3. E o que o Lula está fazendo? Quando o Bolsonaro foi para Aparecida fazer demagogia, o Lula não foi. O Lula não se movimentou porque ele sabe como que são, como essas coisas têm que ser feitas, essas aproximações, com respeito das hierarquias dentro da Igreja Católica. É diferente de fazer o que o Bolsonaro faz nas igrejas evangélicas, que ele combina com o pastor, faz um sermão ali, e o pastor controla todo o gado com a maior tranquilidade, bota lá uns missionários para ficar no meio da igreja controlando se alguém vai fazer alguma coisa, e está tudo seguro. Você corre o risco de ir num grande evento como esse, que vai gente de todos os matizes políticos, e tomar uma super vaia, como o Bolsonaro tomou lá em Aparecida, e tomar um sermão, né, do padre, como ele tomou lá em Aparecida. Que padre que falou
Pátria amada não é pátria armada. Antes dele chegar, bispo, né? Não é padre, é bispo. Eu não sou muito bom dessas coisas de igreja. A única coisa que eu era bom era de ler a Bíblia, mas isso faz quase 35 anos, já passou também. A memória já me trai. Mas o bispo que fez o sermão, a homilia, né? Fez o Bolsonaro sentar na bruxa, como dizia nos tempos idos e pré-grande meu amigo Silvio. Sentou na bruxa e acabou saindo ao invés de sair com vantagens do ponto de vista político eleitoral, saiu em desvantagem. E o que o Lula vai fazer? O Lula faz o seguinte: o Lula está indo para Minas. E em Minas Gerais, qual é uma das agendas que ele deve fazer? Ele deve buscar se encontrar com o Dom Valmor Oliveira, que é o presidente da CNBB, que tem relações próximas com quem? Com o Papa Francisco, o Chicão das Massas, né? O Chicão que hoje é uma esperança, talvez seja o único grande ator o grande líder internacional que consegue falar e ser ouvido no mundo inteiro, né? O Chicão das Massas, o nosso bispo, o nosso Papa argentino, ele, aliás, tem fica aqui um parênteses e uma dica, tem no Netflix, pelo menos tinha, uma série chamada Francisco, que conta a história do Papa Francisco antes dele se tornar Papa e principalmente nos tempos da ditadura, quando ele era conhecido pelo seu nome original, Bergoglio. Então, vale a pena para quem quiser, inclusive, entender como funcionam as coisas dentro da Igreja Católica e como, às vezes, você anda sempre numa linha tênue e tem que recuar, fazer movimentos, e os bispos sabem fazer política como ninguém, e o Lula conhece como se faz política nesse ambiente. O Lula está indo a Minas para falar com o Dom Valmor Oliveira. E o Dom Valmor tem lá o bispo auxiliar de Belo Horizonte, o Vicente Ferreira, que vejam só o que ele postou, né? Ele é membro das comissões de ecologia integral e mineração e cultura e educação da CNBB. Na segunda-feira, no dia 11, antes do Bolsonaro e a Aparecida, ele diz que derrubar esse presidente é uma questão urgente. E na terça-feira, o Dom Vicente Ferreira, que é auxiliar, né, do Dom Valmor, disse o seguinte no Twitter: Nossa Senhora Aparecida, festa da padroeira do Brasil, Maria dos pobres e pequenos, muitos discursos hoje contra o desgoverno que está aí. No entanto, ninguém disse o nome. Mãe, o que está acontecendo? Será medo? No santuário de Aparecida, houve fora genocida. Houve fora genocida? Tomara, ó Deus. Ou seja, o bispo auxiliar, né, do Valmor, que deve encontrar o Lula em Minas Gerais, devem ter uma agenda em breve para discutir, evidentemente, eleições e o Brasil e tudo que se mexe no nosso grande nesse jogo de estratégia simulando tabuleiro de xadrez, né? Eles têm um auxiliar que pede fora genocida em Aparecida. Minas, eu já falei isso aqui, não custa repetir, eu entendo Minas como grande estado para definir as eleições. Não é de hoje que é assim. O Aécio, que foi governador de Minas, perdeu para Dilma porque perdeu em Minas. Perdeu para Dilma porque perdeu em Minas. Minas decide a eleição. Minas, talvez, eu não tenho esses dados, mas a minha sensação é que Minas é o estado mais católico ou um dos mais católicos do Brasil. Enquanto o Rio de Janeiro é um estado muito evangélico, Minas permanece sendo um estado muito católico. O presidente da CNBB não é de lá,
Minas deve decidir a eleição. E entre os católicos, o Lula criou uma vantagem, que se ele mantiver no processo eleitoral, ele assumirá a eleição, assumirá a presidência em 1º de janeiro de 2023. A eleição, companheiros, companheiras, camaradas, camarades, amigos, amigas, todos aqueles que nos seguem são aqui na comunidade Fórum, vai se decidir dessa vez não entre os evangélicos. Ali, a situação não vai mais ser daquele nível que foi em 2018. A eleição se decidirá entre os católicos. Se os católicos se mantiverem, pai, mas você está falando como se nós estivéssemos num país absolutamente religioso. Infelizmente, o Brasil pode ser dividido entre religiões na hora do voto. E nessa divisão, e há outras, a faixa etária, há divisões regionais, mas nessa divisão religiosa, o voto dos católicos será fundamental. E a vaia de ontem coloca uma pedra muito difícil de ser removida no bolsonarismo, nesse segmento religioso. E o Lula está construindo um caminho que pode lhe fortalecer ainda mais. Era isto que fala Rovai, o voto dos católicos, Minas Gerais, Lula, coxa linda e a vaia contra o Bolsonaro.